nós a boa nova. Pense em Jesus, querido mestre. Esta é uma das muitas casas que tu nos destes para que possamos refletir, aprender, reaprender e colocar em prática. E hoje, Senhor, 53 anos que a nossa casa está iluminando consciências, a nossa querida companheira Sandrinha, de Governador Valadares, que sempre diz sim a Jesus, sim à tarefa de evangelizar e de divulgar a doutrina, está aqui presente, Senhor, para falar também do teu evangelho. Rogamos que os eflúvios benéficos e reconfortadores que já estão no ar possam invadir nosso coração e nossa mente. Que as palavras da nossa irmã toquem fundo no nosso coração e que nós saímos daqui bem melhores de quando nós entramos. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de aprender. Obrigado, Jesus, pela boa nova. Obrigado, Jesus, pela casa do Doutor Bezerra, pelos trabalhadores que aqui executam tarefas diversificadas, simples, acolhendo, agregando, divulgando, enfim, Jesus, cada um deixando o seu brilho, por menor que seja. Continua, Senhor, fortalecendo em nós o bom ânimo, para que o cupim do desânimo nunca esteja presente em nossos corações, nem em nossas vidas. Se conosco, doce e rápida gabinete, ampara-nos e fortalece-nos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Com a palavra, Sandrinha, do meu tamanho, mas grande na divulgação, na evangelização. Seja bem-vinda, a palavra é sua. Meus irmãos, uma boa noite a todos. Que a paz de Deus nos envolva, nos traga esse desejo de estarmos cada dia melhores, esse desejo de buscarmos, na casa espírita esse porto seguro para o refazimento das nossas energias, para o refazimento, sobretudo, das nossas energias espirituais para a nossa vida lá fora. Agradecemos a oportunidade de reflexão, agradecemos a oportunidade de confraternização, que estar numa casa espírita é sempre uma confraternização, não é mesmo? E uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de servir. E coube a nós este tema, coube a nós falarmos um pouco sobre os trabalhadores da última hora, contido no capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo. No início do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ao falar dessa obra, vai trazer para nós que ela contém as explicações das máximas do Cristo, e esta obra, além de conter essas explicações da máxima do Cristo, ela traz uma concordância, ela encontra eco na doutrina espírita. E, sobretudo, esta obra, segundo as palavras de Allan Kardec, vai trazer para nós uma aplicabilidade nas mais diversas circunstâncias da nossa vida. Então, quando nos deparamos com este tema, os trabalhadores da última hora, nós ficamos a pensar, a tentar compreender o que é ser este trabalhador da última hora, quem são os trabalhadores da última hora e como ler
compreender essa mensagem do Cristo pode nos ajudar a cada um de nós enquanto espíritos em trajetória evolutiva. E logo no início, Allan Kardec, quando vai trazer esse capítulo 20, vai recorrer à parábola dos trabalhadores da vinha. E ele vai buscar os registros de Mateus no capítulo 20, versículo de 1 a 16. Para que a gente possa aí compreender bem, né, o que Kardec tem a nos dizer, nós vamos pedir permissão para lermos na íntegra a passagem, né, onde ele traz esse parábola, até um trechinho da parábola, e o que Allan Kardec vai trazer para cada um de nós. E segundo Mateus, Jesus nos contou assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar os trabalhadores para a sua vinha. E aí a gente sabe quem são sempre os trabalhadores, quem são o Senhor, quem são a vinha quando se trata de uma parábola de Jesus. E ele continua: tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário na moeda da época a cada um por dia, mandou-os para a sua vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse: ide também vós outros para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia e o fez da mesma maneira. Saindo mais uma vez à hora undécima, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém vos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 10ª hora havia chegado, receberam um denário cada um, conforme foi combinado. Vindo ao seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas um denário cada um, também conforme foi combinado. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse ao senhor da vinha a um deles: meu irmão, meu amigo, não te causo nenhum dano. Não convencionastes comigo receber um denário pelo seu dia? Toma o que lhe te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar este último, tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? E assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Uma parábola cheia assim, de riqueza e de vasta possibilidade, não é mesmo? De interpretação. E aí, qual que é a interpretação que Allan Kardec vai nos trazer desta parábola? A primeira ideia que a gente tem quando lê é uma ideia de justiça. Poxa, os primeiros, né, que foram chamados, que começaram no início do dia, trabalharam muito e receberam o mesmo tanto daquele que aparentemente trabalhou apenas 1 hora. Isso não é uma injustiça?
E aí vem Kardec deixando para a gente, nas interpretações e nas instruções dos Espíritos dessa obra, que a justiça divina está em uma das observações dessa parábola, né? E Allan Kardec vai interpretar e vai trazer para nós um entendimento em consonância com o Espiritismo. E quem são os trabalhadores da última hora? E aí a gente vai no primeiro ponto que ele faz questão de trazer para nós, é a justiça divina e a igualdade de oportunidades oferecida a todos os espíritos. Quem é o Senhor da vinha? É Deus. Quem são os trabalhadores? São todos os seus filhos. E a cada um ele oferece oportunidades iguais. Que oportunidade é esta? De ter sido criado simples e ignorante, no sentido do saber, e ter a oportunidade de alcançar toda a perfectibilidade que a criatura é capaz de alcançar, que nós, como filhos de Deus, vamos alcançar. Né? Então, Allan Kardec nos oferece uma interpretação profunda e espiritual. Não uma superficialidade de dizer, mas houve injustiça. Muito pelo contrário. Aí, nesta parábola, Jesus quis marcar, e Kardec veio nos trazer, da justiça de Deus. E aí a gente vai encontrar a igualdade de oportunidades. A parábola, então, ela demonstra para cada um de nós que todos os espíritos têm a mesma oportunidade de quê? Como dizer, de evolução e de alcançar a perfeição, independentemente do momento em que começamos a trabalhar. O Pai trabalha até agora, disse Jesus se referindo a Deus. E o que é a criação do Pai a todo instante, se não tudo no universo, incluindo o ser inteligente da criação, o princípio inteligente, que vai evoluir. E aí, trabalhar nesta vinha, que a gente vai entender como o universo inteiro, ou a nossa que, enquanto encarnados neste planeta, é se dedicar à parte que nos toca na criação, é se dedicar ao trabalho, uma prática do bem, a benefício do nosso crescimento, a benefício da nossa evolução. E aí, onde está a justiça divina contida nessas reflexões de Allan Kardec? A justiça divina, ela não se baseia no tempo, mas na sinceridade, na dedicação de cada trabalhador. Deus, como proprietário desta vinha, oferece a todos nós a mesma recompensa, a felicidade eterna ao alcançarmos a perfeição, alcançarmos essa evolução espiritual. Então, a justiça divina vê a cada um de nós igual. Se a gente caminhou até agora um determinado ritmo, e se de repente nos colocamos à disposição para um ritmo melhor, um ritmo mais acertado, e colhemos os frutos dessas nossas escolhas, nós estamos sendo esse trabalhador da última hora, que até no primeiro momento estava ali aguardando as oportunidades que já existem, mas que recebeu e aceitou o convite da vida, o convite do Pai para trabalhar na sua vinha, na sua seara inteira. E aí a gente vai percebendo também a misericórdia e a generosidade do Pai, a generosidade do proprietário da vinha. Nesta parábola simboliza a misericórdia de Deus para com cada um dos seus filhos, que somos nós, e que Ele dá a cada um a oportunidade de semear, e que cada um de nós vamos colher tudo aquilo que nós plantarmos, né? Que estivermos dispostos a plantar, a trabalhar, independentemente do nosso passado. A vida do Espírito é do agora para a frente. Responsabilidade com o passado, sobretudo por estarmos sob o jugo da lei de causa e de efeito, todos nós o temos. Mas a maravilha do Espírito
Espírito é do agora para a frente. Independentemente se até o momento presente este trabalhador não aderiu à vinha do Senhor, não aderiu aos processos de trabalho, de evolução e de crescimento. Então, quem seriam esses trabalhadores da última hora? Os trabalhadores da última hora representam aqueles que, mesmo tendo começado tarde na sua vida espiritual, no desenvolvimento da sua consciência espiritual, se dedicam com fervor e sinceridade ao trabalho do bem. Eles são acolhidos com a mesma benevolência, porque Deus é misericordioso e justo. Eles são acolhidos com a mesma benevolência e recebem a mesma recompensa que aqueles que começaram cedo. Não sei se vocês conhecem, mas eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas que aparentemente tinham uma vida sem nenhum interesse nas questões espirituais, sem nenhum interesse em compreender a razão da vida, o porquê das situações aqui na Terra, sem nenhuma responsabilidade mesmo com a sua própria vida. E essa pessoa, em determinado momento, ela conheceu a doutrina espírita, e eu digo que hoje ela está muito mais à frente do que a mim própria, vamos dizer, há muitos, né, que a gente conhece, no sentido de quê? De trabalho, de transformação, de reforma íntima, né? Então, o que aparentemente é uma conversão tardia, vamos dizer assim, são apenas pessoas que, ao convite recebido da vida em determinado momento, se dedicaram com fervor a essa nova concepção, essa nova compreensão que ele tinha do agora para a frente. Então, os trabalhadores da última hora são aqueles que abraçam o convite. Vá trabalhar em minha vinha. Esse foi um convite simples do Senhor dessa parábola. O trabalhador da última hora é aquele com dedicação e sinceridade naquilo que faz, que procura abraçar os compromissos com a sincera vontade de melhorar, com a sincera vontade de compreender que toda vez que nós ajudamos o próximo, toda vez que nós servimos as mais diversas ações aqui na Terra, na verdade nós estamos servindo a nós próprios. Nós estamos nos dando a oportunidade de crescimento, de evolução, de um trabalho no bem. E o trabalhador da última hora é aquele também que aproveita as oportunidades quando o serviço surge. Ele, na verdade, estava preparado, faltava essa disposição, ou este empurrão, ou essa percepção de que ali poderá fazer alguma coisa, né? E o trabalhador da última hora é, sobretudo, aquele que, com o seu trabalho, dá exemplos de vida, que com o seu trabalho, nas mais diversas esferas da sociedade, desde os trabalhos ditos pequenos, né? Porque não existe tamanho dos trabalhos, mas a dedicação, o esforço, a vontade de servir, ele consegue perceber a importância para o seu aprimoramento, né? Então, esta interpretação, vamos dizer assim, da parábola dos trabalhadores da vinha, nos inspira a sermos cada vez melhores. Se hoje nós erramos, se hoje nós nos equivocamos em um determinado ponto, nós teremos a oportunidade de refazer aquele ponto. E do ali para frente, ainda que caminhamos equivocadamente até aquele instante, vamos ter a oportunidade de nos melhorarmos, vamos ter a oportunidade de crescermos perante a vinha do Senhor. E como ser, então, um trabalhador da última hora, sobretudo no nosso planeta Terra, um planeta em franca transição, um planeta em que Jesus já previa e disse para a gente, olha, e por se multiplicarem as iniquidades, o amor de muitos esfriará. Um
interpretações. Quando Jesus nos traz essa parábola da vinha, é um convite para também uma autorreflexão. Nesse planeta, com tantas dificuldades morais, sobretudo, porque intelectuais a gente está dando passos assim fantásticos, né? A gente até assusta com muita coisa. Meu Deus, quanto desenvolvimento, quantas possibilidades as ciências hoje nos oferecem. Mas, como Allan Kardec vai dizer em muitas questões de Livro dos Espíritos, parece que no que diz respeito à moral, a gente caminha aos recuos, que é só parecer porque o espírito não retrograda. Mas a gente vê situações alarmantes de irmãos contra irmãos, num sentido assim, sem uma compreensão maior da vida. E como ser este trabalhador da última hora nessas situações? É o reconhecimento e a aceitação da nossa missão. O porquê da vida. Por que eu estou neste planeta? Por que eu tenho esta situação? Por que eu nasci naquela família? Por que eu estou com esse tipo de trabalho profissional ou no templo religioso que eu estou inserida, na casa espírita? Qual que é a minha missão? Qual que é o meu compromisso? Então, ser um trabalhador da última hora é fazer esse processo de descoberta. É um processo de autoconhecimento. Aqui, quais as minhas principais inclinações? Elas vão ditar onde eu devo me fortalecer, onde eu devo continuar e onde eu devo trabalhar para extirpar de mim algumas más inclinações, né? Além desse reconhecimento e essa aceitação da missão pessoal que cada um de nós temos, eu nasci com um objetivo, que é o principal objetivo da reencarnação, que é o melhoramento progressivo nosso da humanidade e cumprir a parte que nos toca na criação, cumprir a parte que nos toca na vinha do Senhor. Não importa a hora que eu me despertei para esse trabalho, para este crescimento. Ser trabalhador da última hora é buscarmos um processo de transformação interior, de reforma íntima, de ver em mim o que eu preciso melhorar. A maior vinha que eu tenho responsabilidade é a minha própria vida. Essa vinha interna, a que está aqui dentro de mim, que eu preciso trabalhar, que eu preciso servir com uma qualidade maior, com um processo melhor. Ser trabalhador da última hora é aceitar as oportunidades que a vida nos oferece de sermos úteis, de servir, de desenvolvermos a prática da caridade e de amor ao próximo. Lembrando que a caridade é muito mais do que ofertar a roupa que já não nos serve, o pão que nos sobra à mesa, que é uma caridade fantástica, importantíssima, necessária nesse orbe, onde tantas pessoas padecem, mesmo como necessário. Mas quando nós falamos de ser esse trabalhador da última hora, é compreender o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia. Questão, se não me engano, 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Ser um trabalhador da última hora é buscar esses pilares que o Evangelho e a doutrina espírita nos traz. O próximo é sempre a nossa ponte, que nos levará até uma condição melhor, nos levará até Deus. Ser trabalhador da última hora, num planeta de provas e de expiações, passando por um processo delicado de transformação, é buscarmos ser mais resilientes e perseverantes nas mais diversas adversidades da vida. Ser trabalhador da última hora é compreender que Deus não coloca fardos pesados em ombros leves, que cada
as vicissitudes da vida, com força, com coragem, com determinação, com disposição de acreditar que ali, naquela dificuldade, eu estou encontrando uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de boas realizações. Ser trabalhador da última hora é buscar o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É nos colocar à disposição de compreender as verdades essenciais para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Ser um trabalhador da última hora significa não estagnarmos no processo de entendimento, no desenvolvimento de uma consciência espiritual, de compreender, de ler, de estudar, de buscar o conhecimento das leis da vida, das leis morais, e aplicar esse conhecimento nas mais diversas situações da nossa vida diária. Ser trabalhador da última hora é desenvolver em nós o cultivo da humildade e o cultivo da simplicidade, que é aquilo que Cristo nos ensinou. É a virtude por excelência para que a gente possa perceber o convite, o chamado do Senhor para a vida. Porque o orgulho tampa os meus olhos, não me faz perceber as oportunidades que eu tenho de trabalho. E aí, de fato, eu ficarei ali na praça aguardando, né? Como na palavra, alguém que possa me dar o salário. O salário daquele que trabalha, né? E por fim, ser trabalhador da última hora é desenvolver a empatia e a compaixão para com todos, para com aqueles que não estão despertos para o trabalho, mas que um dia estará. E como eu disse, talvez trabalhará com muito mais acerto do que nós que nos colocamos dizendo que estamos trabalhando há quanto tempo. Ser trabalhador da última hora é uma jornada, então, meus irmãos, de autoconhecimento. É uma jornada de percepção do que nós precisamos de crescimento para a nossa vida. É lógico que o Evangelho vai nos trazer outras tantas interpretações. Vai nos trazer que os primeiros que vieram nos apresentar as leis de Deus, nos vieram ajudar no nosso crescimento, os profetas antigos, todos aqueles que nos antecederam no crescimento e no desenvolvimento do planeta, até chegarmos no dia de hoje. E aí cabe a nós dizer, quem eu sou nessa vinha? De tanto que eu já aprendi, de tantos que me antecederam e prepararam o caminho, trabalharam sol a sol e que merecem sim o denário prometido, mas que nós também merecemos esse denário do agora para a frente. E aí, ser um trabalhador da última hora significa desenvolver a capacidade de se colocar também no lugar do outro e agir com compaixão em todas as situações. É não julgar aquele que se encontra ainda sentado na praça dizendo que não tem a oportunidade de trabalho. É não julgar. É não assumir aquela postura de uma posição moralista, de cobrar do outro aquilo que nós sabemos que todos um dia alcançarão esse desenvolvimento. Cada um vai ter o seu tempo, de acordo com o seu desejo, com o seu esforço, com o seu livre-arbítrio. Mas a mim cabe compreender que muitos me antecederam e que hoje eu estou tendo a oportunidade desse crescimento. Ser um trabalhador da última hora, então, meus irmãos, significa desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de criar situações, mas acima de tudo, ter a capacidade de se tornar um trabalhador contribuindo para a regeneração da humanidade e a construção de um mundo melhor. Que sejamos cooperadores do Cristo. O Cristo é esse trabalhador incansável
alcançar esta mesma condição. O Pai espera por nós. E Jesus, como governador do nosso planeta, como esse maior espírito que a Terra já recebeu, veio nos ensinar a ser este trabalhador. Veio nos oferecer as oportunidades de trabalho na vinha do Senhor. No Evangelho, quando Allan Kardec vai trazer esse capítulo, nós vamos encontrar aqui os obreiros do Senhor, que vale a pena a gente procurar ler em casa, mas alguns trechos a gente pode estar colocando aqui, né? Quando o Espírito de verdade vai falar para nós assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão todas as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Aproxima-se esse tempo delicado de crescimento da humanidade. Ditosos serão os homens que, trabalhando no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Ditosos seremos nós, se abraçarmos esta oportunidade bendita, nesse momento delicado para trabalhar. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiveres esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Somos cooperadores do Cristo. Somos aqueles que Deus espera que possamos, com o nosso esforço e o nosso trabalho, colaborar com a transformação do planeta. Somos, ou deveremos ser, esses obreiros do Senhor, esses obreiros aptos a servir, né? E aí, vale a pena a gente ler, lógico que o Espírito de Verdade coloca outros pontos importantíssimos para que a gente possa refletir: será que eu sou este trabalhador? Né? Será que eu sou este grande, estou recebendo esta grande oportunidade e a estou abraçando? E aí ele chama a atenção mais para perto de nós, quando vai falar da missão dos espíritos, né? A missão dos espíritas, aliás, aqui na Terra. Por que esse destaque? Todos aqueles que estão no planeta estão na vinha do Senhor, mas nós recebemos algo sagrado, que é o conhecimento, que são as oportunidades de compreender, que são as oportunidades de conhecer a mensagem do Cristo, agora tão bem explicada pelo Consolador que ele prometeu. A missão dos espíritas é levar o consolo a este planeta tão delicado. A missão do espírito é tudo aquilo que nós falamos sobre ser o trabalhador da última hora. É o compromisso com a reforma íntima. A missão do espírita é buscarmos a prática daquilo que nós conhecemos, para não ficarmos só na teoria. É chegar o tempo em que está sendo cobrado de cada um de nós o dever de casa, a tarefa que nós já estamos aprendendo. Esse espírito é aquele que vai fazer essa autoanálise, é aquele que faz as suas orações a cada dia, é aquele que se esforça por praticar o culto do Evangelho no lar, que são oportunidades de estarmos mais próximos deste conhecimento, mais próximos não no intelecto, mas no sentimento. Sentimos verdadeiramente tocados por esta mensagem do Consolador prometido. Desse compromisso maior que a doutrina espírita nos convida a ter, que é ide e pregar. Certamente vai nos falar os espíritos aqui: muitos não ouvirão, mas aqueles que ouvirem estaremos fazendo, prestando um enorme serviço do bem, colaborando com aquele que ouve e que
vai também ser este obreiro, que já está sendo este obreiro. E aí, ser este obreiro do Senhor, nessa prática do amor, da caridade, do conhecimento, é acreditar nesse compromisso. Mas, acima de tudo, compreender que este ide e pregai é o exemplo. É sermos o exemplo de conduta nesta tarefa, naquilo que a doutrina espírita tem a nos oferecer. E se tivermos oportunidade, pregar também com a palavra, né? Mas, acima de tudo, fazer com que as pessoas entendam a missão da doutrina espírita, entendam o espiritismo pelos resultados que eles vão percebendo em nós, pelo trabalho que estamos fazendo em prol do Cristo aqui na Terra. É um espírita que se coloca a serviço de um trabalho voluntário na casa espírita. 53 anos, né? Quantos já passaram por aqui? E deixaram essa casa no estado que está maravilhoso. Quando eu estava vindo para cá, estava falando, né, com o meu companheiro, que quando eu comecei a vir aqui, Bezerra, a casa era mais lá embaixo, né? E aí, assim, gente, olha só, quantas pessoas trabalharam ao longo desses anos. Trabalhadores incansáveis. E que nós estamos, por nossa vez, secundando. Preparando para aqueles outros que virão completar mais 53 anos aí pela frente, né? É a prática de tudo aquilo que a Casa Espírita nos oferece. É um trabalho de serviço ao próximo, são os eventos que realizam, são tudo aquilo que a gente recebe e pode oferecer na Casa Espírita. O Espírita, a missão do Espírita é também conhecer e auxiliar no conhecimento de todos. E como que isso se dará? Participando das palestras, dos estudos na Casa Espírita, buscar literatura espírita. Parece que hoje vai ter até alguns sorteios aí, né? Olha que oportunidade bendita, né? De conhecer. Utilizar das redes sociais, da mídia aí, que tantas coisas ruins mostram, mas que tantas oportunidades dão para que a gente possa levar uma frase, uma mensagem de consolo, de esperança, de trabalho para aqueles que estão aguardando esta oportunidade. A missão do Espírita é ter uma escuta ativa para aqueles que sofrem. Estamos aí nas campanhas, né, que o Setembro Amarelo nos traz. Quantas pessoas caminham sem esperança? Caminho pensando no auto-extermínio. Eu li uma estatística agora que diz que de cada 30 pessoas, uma, em algum momento da sua vida, pensou em suicídio. Não fez porque tinha seus princípios, não quis, ou foi só um pensamento assim, e ali se abrumou. De cada 30, nós somos quantos aqui agora? Um de nós talvez já tenha pensado nisso. E como que nós estamos cuidando dos irmãos que chegam a esta casa? Que mensagem de acolhida, de afeto, como espírito eu preciso oferecer àqueles que se adentram aqui? O espírita, a missão do espírita é a promoção da paz. Da paz nas relações, da paz em família, buscar evitar ou contribuir para dissolver os conflitos e os desentendimentos naquilo que a gente puder, sobretudo como exemplo, né? É ter isso que nós falamos agora há pouco, a resiliência e a perseverança para superar os desafios e ser cristão nos dias de hoje. Superar os desafios com fé, com confiança, com exemplo e com coragem. Essas são a missão dos espíritas. E Allan Kardec vai nos dizer aqui, nesse capítulo 20,
Na verdade, Erasto, em Instrução dos Espíritos, vai falar para nós da missão dos Espíritos, vai dizer: arme-se a vossa coragem, a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera, arai. Está falando para nós, espíritas. Ide e agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. A compreensão dessa verdade que vem através da participação dos estudos, na literatura, nas conversas saudáveis que a casa nos oferece. E aí, Erasto pergunta, né? Se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Como saber se nós estamos no bom caminho? Na nossa missão enquanto espírita. E aí ele responde: reconhecê-los-ei pelo princípio da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-ei, reconhecer o verdadeiro espírita, né? Pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo e pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem a sua lei, esses são os escolhidos. Esses que estão prontos e se colocam a serviço, né? E a esses terá a vitória. Ele, usando uma palavra figurativa pesada aqui, mas não com o sentido real da palavra, ele destruirá aqueles que falseiam o princípio desta lei e fazem dela degraus para contentar sua vaidade e sua ambição. Ou seja, é ser cristão, é ser espírita verdadeiramente, de coração. Nós já passamos por muitos momentos, muitas, talvez outras religiões, em que tínhamos a religião apenas um verniz social. E na doutrina espírita não cabe mais isso, porque a gente conhece. E seremos conhecidos pelo perfume que espalharmos pelo mundo, de consolo, de esperança e de assistência àqueles que de nós precisarem. Seja assistência material, moral e espiritual. E aí ele vai nos falar, vai nos chamar a atenção para essa missão, né? E aí, como o espírita pode ser este trabalhador da última hora? Diante de tudo isso que Kardec nos fala, diante de tudo que nós estamos aqui discutindo. Compromisso com a sua reforma íntima, isso aqui a gente só está resumindo. Compromisso com a sua reforma íntima, dedicação ao serviço na casa espírita, divulgação da doutrina espírita, prática da empatia e da compaixão, desenvolvimento da sua espiritualidade, promoção da paz, resiliência e perseverança. O esforço. Reconhecereis o verdadeiro espírita pelo seu esforço que prega em domar as suas más inclinações. Pelo esforço que fazemos por adquirir tudo isso, porque a seara do Senhor espera por nós. E os trabalhadores são poucos, como nos diz, né? Mas que nós possamos ser este trabalhador, disposto a servirmos, né? E aí tem um autor que vai dizer para nós assim: não importa se até agora só cometestes erros contra as leis universais, não importa. Se desse momento em diante abraçares com afinco a causa divina em relação aos irmãos terrenos, o teu pagamento será igual àqueles que já vinham trabalhando há mais tempo na mesma seara.
Não importa se ficamos com os braços cruzados até agora. Hoje recebemos o convite da vida. Hoje recebemos o convite para sermos os trabalhadores de última hora, dispostos, com um desejo sincero de amar e de servir. Porque, como dissemos, a vida do Espírito, que somos cada um de nós, a vida do Espírito, que é imortal, começa sempre do agora para a frente. Temos um passado, temos aqueles que nos antecederam, que colaboraram para que essas oportunidades que temos hoje possam ser abraçadas por nós. E cabe a nós prepararmos o terreno para aqueles que virão depois de nós com o desejo de servir. E aí, os Espíritos concluem esse capítulo dizendo: os últimos serão os primeiros, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Na verdade, escolhido não é um privilégio, não é fazer acepções, não é dizer eu vou escolher aquele ali para servir. Não. O convite é feito para todos, mas aqueles que escolhem esse caminho, aquele que está disposto a fazer esse processo, é que vai, com certeza, perceber esse chamado e fazer aquilo que precisa fazer na parte que lhe toca na criação. E aí, para a gente concluir, a gente não poderia deixar de falar desse aniversário, né, de 53 anos, né? Esse mês a casa aqui está em festa, né? Como diz aquela musiquinha, né, Severina? Hoje a nossa casa está em festa. Em festa está também o nosso coração. Em festa está o coração de todos aqueles, certamente, que participam dessa casa, que trabalham nesta casa, que servem a esta casa de Bezerra de Menezes, né? Que Deus abençoe a cada um, Deus abençoe os trabalhadores que vieram antes, que prepararam os caminhos, os trabalhadores que passaram aqui, cumpriram a sua missão de amor e de caridade. Que Deus abençoe os trabalhadores no momento presente, aqueles que fazem todas as tarefas, porque todas terão o mesmo denário. Não importa se eu estou na reunião mediúnica nesta casa, ou se eu estou com a tarefa de deixar esta casa limpa, com boa condições daqueles que vão trabalhar na mediúnica terem essa oportunidade. Não importa se meu trabalho é com a evangelização infantil, que é um compromisso muito grande. Não importa se é o trabalho de evangelização de nós adultos. Não importa a missão que o nosso coração nos toca a fazer na casa, né? Então, que a luz divina brilhe, guie e fortaleça, né? É presidente ainda, né? A nossa presidente aqui, pelos compromissos maiores que assume, né? De conduzir esses trabalhos, e que todos nós possamos perceber essas oportunidades. Então, parabéns à casa pelos 53 anos de dedicação, de amor, de serviço, de tanto bem que certamente são incontáveis de encarnados e de desencarnados que aqui passaram. Guiados e abençoados pelo nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes, né? Então, que Dr. Bezerra de Menezes continue fortalecendo a cada um, para que a gente possa sim ser este trabalhador da última hora. Continuar essa missão que a nossa consciência, o nosso coração já tem ditado, já tem trazido este convite para cada um de nós. Não é a presidente da casa, não é o coordenador, o diretor desta ou daquele departamento, daquela área, é que vai fazer o convite. Eles até fazem, mas esse convite ele só é aceito quando a gente percebe um convite da nossa consciência, o convite do nosso coração dizendo: é chegada a hora. É chegada a hora com essa oportunidade que o Pai Celestial tem a nos oferecer. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que a gente possa perceber, né, o
quanto de bênçãos nós recebemos a cada instante nessa casa que é de Jesus, que é daqueles que no plano espiritual a idealizaram, que estão a cada momento. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós agradecemos a Sandrinha pelo estudo extraordinário, sem palavras. Eu gostaria de convidar a nossa presidente para vir aqui falar sobre os trabalhos desta casa, aproveitando que o tema foi trabalho, e hoje a gente participou de um seminário que a gente até conversou sobre trabalho. A Carla vai explanar quais as atividades da casa. E antes de encerrar, que quem vai fazer a prece final sou eu, tá? Graças a Deus, a nossa casa desenvolve durante a semana várias atividades. A gente começa pela segunda-feira, que tem uma reunião de estudo do Evangelho, e começou com o tratamento da depressão, mas continua com o tratamento e estudo do Evangelho. Às terças-feiras, nós temos o estudo sistematizado, que começou um módulo novo recentemente. Está muito bom, está muito instigante, né, o nosso estudo. Às quartas-feiras, nós temos o trabalho mediúnico, né, que é restrito ao grupo da mediunidade. Às quintas-feiras, nós temos o atendimento fraterno, que acontece nas tardes, a partir das 14 horas. E às quintas à noite, nós temos nas redes sociais o Palavras de Luz. Vamos ver. No sábado, nós começamos na sexta-feira. Sim, novo estudo que está acontecendo às sextas, que é o estudo da mediunidade. Aos sábados, nós começamos às 9 da manhã com a evangelização infanto-juvenil. À tarde, nós temos o trabalho com as mães, que é o Evangelho para as mães, né, da nossa comunidade também. À noite, as nossas palestras públicas. Ao último domingo de cada mês, o culto do Evangelho no lar, na casa de um dos companheiros. Amigos do Bem. Sim, às terças-feiras nós temos o Amigos do Bem, que é um grupo de amigos, pessoas da casa, outras não, mas que fazem um trabalho de distribuição para os nossos irmãos em situação de rua. Acho que são essas tarefas. Então, se você... sim, nós temos as oficinas de costura às segundas à tarde. Então, se você tem vontade de colaborar, de ajudar em alguma coisa, participar de alguma tarefa... Nós temos o nosso bazar na segunda, quarta, né, Tia Célia? A primeira quarta de cada mês. Essa é a segunda mesmo, Tá bom, segunda, quarta de cada mês nós temos o nosso bazar, que ajuda a manter as atividades da nossa casa. Se quiser, nós vamos retornar com os passes domiciliares. Sim, é uma tarefa que nós estamos precisando. Temos livros para emprestar aqui na nossa biblioteca. Nós temos livros novos à venda na nossa livraria para quem quiser, para si mesmo, para quem quiser presentear. Ela foi pega de surpresa. Pois é. Então, estão todos convidados a colaborar naquela tarefa com a qual ser feliz. As vagas em todos os setores. Em todos os setores, tá, gente? Em todos os setores tem vaga. Então vamos silenciar os nossos corações, falar com Deus, agradecendo a Deus pela vida, pela oportunidade de estar aqui neste momento e ouvir esse estudo que faz convites e mais convites para a nossa melhoria em todos os sentidos da vida. A Jesus, nosso Mestre amado e querido, que está sempre conosco, nos auxiliando, nos ajudando a ter força para a nossa caminhada. Envolva, Senhor, cada um de nós que aqui se encontra, e aqueles que não puderam hoje estar aqui possam receber essa energia poderosa que ora nos circula neste ambiente.
Agradecemos por todas as oportunidades que a casa nos dá de sermos úteis e fazermos alguma coisa para a melhoria de nós mesmos, que ainda fazemos muito pouco, mas, se Deus quiser, podemos nos esforçar a cada dia para sermos melhores servidores. Gratidão a todos e que Jesus continue no nosso caminho, iluminando, abrindo as portas para os nossos corações. Envolva os nossos irmãos nos asilos, nos presídios, nos hospitais, a todos que sofrem nos lares, aqueles que estão ainda perdidos, sem um rumo, que possamos ser um irmão que vai ao encontro desses irmãos que estão desamparados em todos os sentidos da vida. Sendo assim, Mestre amado, estendei as vossas mãos compassivas e belas sobre cada um de nós que aqui se encontra. Gratidão e muita paz.